Nossa temática de hoje, a sutileza do movimento dos desigrejados. Ponto 1, visão e prática do movimento dos desigrejados. Ponto 2, a natureza da igreja neotestamentária. Ponto 3, a importância e a necessidade da igreja. Ok? Aqui nós temos o nosso texto bíblico, que está em Hebreus 10, 19, 25, que é o texto que o autor está usando como a leitura bíblica em classe, e de onde se firma a ideia central da lição. Aqui do lado, o apontamento do livro que segue a lição, esse livro aqui, que acompanha a lição, escrita pelo pastor José Gonçalves. Muito bem, vamos lá a leitura. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Eita glória, mensagem linda. Para você entender Hebreus, você precisa ler todo o livro, do capítulo 1 até o capítulo 13, para que você possa, de fato, entender o que o autor está propondo. Muitos cristãos estavam sendo abalados com o ensino de que era preciso voltar às práticas antigas, e aqueles que haviam se matriculado na escola de Jesus estavam sendo desviados da fé que se originava em Cristo Jesus. Essa carta ela surge para isso, para mostrar que o sacrifício de Cristo foi perfeito, que não se precisava mais voltar às práticas da antiga lei, mas agora caminhar para frente, vivendo a fé nova, feita em Cristo. Hebreus 12, 2 ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo do que estava proposto, ele sofreu tudo, como por exemplo a cruz, o sofrimento, a morte, a ressurreição, para nos dar a vida eterna. Então, a partir de agora, a fé de cada cristão deveria ser alicerçada em Cristo Jesus, não em oblações, nem em sacrifícios de animais, nem no Monte Sinai do Velho Testamento. Tudo agora se concretizou em Cristo. Dali para frente, bastava tão somente cada um seguir olhando para quem? Para Cristo. E essa primeira leitura do versículo 19, vamos lá, só o verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. A primeira coisa que você vai perceber aqui é que o autor ele está incentivando o líder a estimular os crentes a viverem a verdadeira fé. Por isso nós colocamos aqui, a verdadeira vida de fé. O viver real pela fé. Como seria ou como é um viver real pela fé? A única coisa que um pastor, um líder de Deus deve fazer na igreja é usar a Bíblia. Cadê a Bíblia de vocês? É usar isso aqui para estimular a vida de fé dos crentes. É claro que cada um deve ter a sua fé em Cristo, olhar para Jesus. Mas às vezes as lutas, os problemas, heresias, apostasias campeiam no nosso meio, e aí vem a importância de se ter um líder usando as Escrituras que venha falar
como o cristão pode viver uma real fé, um viver real pela verdadeira fé. E aí ele diz, tendo ousadia. Se vocês atentarem, olha aqui, essa palavra, vamos lá juntos, parresiam, vamos lá? Parresiam, mais uma vez, parresiam. Atente para essa palavra aí, ousadia, ela fala de intrepidez. Ela fala aí no grego da liberdade de falar, da franqueza. Ela fala daquilo que não tem ambiguidade, não tem segredo, não tem dubiedade, é certo, é direto. Observem bem que essa palavra aí, ela fala daquilo que é corajoso, destemido, audacioso, segurança. Quem vive a verdadeira fé em Cristo, ele não tem dubiedade, ele não tem insegurança, ele não tem incerteza. Esse é o sentido da ousadia. O que é uma fé real, pastor Ziel? O que é viver a real fé? É você olhar para o sacrifício de Cristo, é você tomar posse do que está na palavra e francamente viver pela fé o que está na palavra, sem dubiedade, sem certeza. Quando você vive essa verdadeira fé, você está pronto a abrir publicamente a boca e a dizer, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Você não tem dubiedade, você não tem dúvidas. Olha, é muito fácil hoje uma pessoa dizer assim, na igreja, olha, que o Senhor aumente a tua fé, olha, que faça não sei o quê. Essa fé aqui, ela é uma decisão particular. É quando você aceitou a Cristo e agora vive nele de modo ousado, francamente, sem medo, sem segredo, sem se envergonhar. Esse é o viver real pela fé. Será se você que está aqui hoje, aprendendo essa palavra, você tem esse viver pela fé? Você tem esse viver real? Você tem essa ousadia, sem medo, sem vergonha, sem incerteza, sem dubiedade, abrir a boca na escola, na praça, na rua, no mercado, e dizer, eu sirvo a Cristo. Isso é uma fé real. Só quem é tocado por ela é que pode fazer isso. Vamos ao verso seguinte. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então escute bem, a segunda coisa que nós colocamos aqui, olha, a segunda, a base da verdadeira fé cristã. Qual é a base da tua fé? Qual é o alicerce da tua fé? Isso aqui é muito interessante. Primeiro, nós estamos dizendo que você tem que ter uma fé ousada, aberta, franca, sem medo. Uma fé que não precisa ninguém te guiar, te orientar, no sentido de você precisar disso. Você tem certeza do que você crê. Você tem certeza do que é Jesus. Você vive nele com amor e é ousado. Mas essa fé tão ousada, corajosa, essa fé tão dinâmica, pela qual você está pronto a morrer, qual é a base dela? Pastor, como é que você vê que uma pessoa tem uma fé verdadeira? Como é que você vê que uma pessoa tem uma fé dinâmica? Isso aqui não é dom da fé. Todo crente que aceita Jesus tem essa fé. Isso aqui é a fé do Cristo Salvador em nós. Todo crente tem ela. Todos. E qual é a base, pastor? Observe que o pastor Wagner leu aqui. Olha aí a base, leia de novo, olha a base. Pelo novo e vivo caminho. Para aí, pelo novo e vivo caminho.
Você sabe que Jesus abriu o caminho do céu para você. Eita, glória a Deus. Você tem a certeza que Ele está lá no santuário celestial intercedendo por nós. Eu estou aqui na terra, eu ando, eu trabalho, eu caminho, eu luto, aí vem crítica, vem problema, vem doença, mas a minha fé é ousada, porque eu olho para cima pelos olhos da fé e eu sei que lá em cima tem alguém que abriu o caminho para eu passar. Tem alguém que está junto ao Pai intercedendo por nós. Isso é lindo, gente. Ele abriu esse novo e vivo caminho. Ele está intercedendo por nós. E aí o que acontece? Se eu sei, olha aqui, se eu sei que Ele abriu um novo caminho, João 14,6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a... Se eu sei que Ele abriu um novo e vivo caminho, se eu sei que Ele me salvou, se eu sei que Ele está intercedendo por mim lá no céu, sabe o que acontece? Acontece é que essa minha fé, ela vai ser firmada nesses elementos. E se ela é firmada nesse elemento, esse aqui não precisa abrir passagem espiritual para mim. Esse aqui não precisa tentar conectar a minha vida com Deus, porque eu sei quem morreu por mim na cruz. Eu sei quem abriu o céu para mim. E eu sei que em qualquer momento, qualquer hora, eu posso ter acesso com Ele. Lê bem aí rapidinho. Romanos 5:2. Efésios 2:18. Vamos lá. Eita, glória a Deus. 5:2. Romanos. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Para aí. Como é que diz? Pela qual também temos entrada pela fé a esta graça. Me diz uma coisa. Pela qual temos acesso a esta graça por meio do quê? Fé. Pela fé. Vocês estão entendendo? Pastor Zé, o que faz um crente estar sempre ousado? O que faz um crente estar sempre dinâmico? O que faz um crente estar sempre avivado? O que faz um crente estar sempre alegre? O que faz um crente estar sempre vivo? O que faz um crente estar sempre constante? O que faz um crente estar sempre abundante? O que faz um crente estar sempre dinâmico, cheio de amor, cheio de graça, cheio de paz? Fundamentado na fé. E essa fé, o alicerce dela é o sacrifício de Jesus, a certeza de que Ele está lá em cima intercedendo por... E outra coisa, tudo que é privilégio espiritual, Jesus já nos deu. Olha o Paulo dizendo, pelo qual nós temos acesso a esta... Vai lá. Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pronto. Então essa fé, ela está baseada no sacrifício de Jesus, ela está baseada na certeza que Ele está lá no céu, ela está baseada na porta que Ele abriu. Eu posso orar a Ele a hora que eu quiser, eu posso clamar a Ele aonde eu estiver. Crente que tem fé ousada, olha para mim, tu está filmando direito? Joga aqui. A tua fé não depende da fé do pastor, a tua fé não depende da fé do pregador para tu ser crente. A fé depende de você aceitar o sacrifício de Jesus no Calvário. E quando você aceita Jesus no Calvário, a tua fé não é fezinha, véia fraquinha, véia não. A tua fé não é fé de capengar, a tua fé é ousada. É ousada. Quer ver? Pastor Zé, como é fé ousada? Lê aí 2 Timóteo 1,12, fé ousada, vamos lá, é aí. Por cuja causa padeço, isso, também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Está vendo? Eu sei em quem eu tenho. Paulo está dizendo, eu passo por lutas, não é assim? Eu passo por tribulações, não é assim? Eu enfrento falsos irmãos, é assim? Eu estou enfrentando a morte, é assim? Mas ele tinha uma fezinha fraca, ele tinha uma fezinha de ficar, meu Deus, por que eu sofro tanto? Tinha? No meio da luta, da batalha, dos problemas, ele grita, eu sei em quem eu tenho. Olha para mim aqui, bota para cá, meu filho. Tu sabe em quem você já creu de verdade?
Porque quem sabe, quem tem certeza no que já creu, que ele abriu o vivo caminho, que ele deu a vida no Calvário, que ele com seu sangue te comprou, e que agora está lá no céu intercedendo, que ele te abençoou com toda sorte de bênção. Você não é crentinho para estar mudando de igreja, você não é crentinho para estar atrás de profeta, de adivinho, de sonhador, porque você já tem uma fé definida. Fé definida. Sabe o que acontece? Eu sou pastor há quase 30 anos. E tem dia que eu fico triste, tem dia que eu fico desanimado, da gente tanto ensinar a palavra, tanto ensinar a verdade, e ver a igreja cheia de crentes indecisos na fé. Eu vou já falar isso daqui a pouco. Crentes indecisos na fé. Crente que não sabe no que crê. Crente que tudo que aparece ele acredita. Crente que não é dirigido à vida pela palavra. Aparece um sonhador, ele vai atrás. Aparece um profeta, ele vai atrás. Aparece um orador na casa da irmã fulana, ele vai atrás. São crentes que não sabem o que querem. Não tem fé definida. Quando alguém não olha para ele na igreja, ele larga a igreja. Se alguém prega uma coisa que ele não gosta, ele vai embora. Crentes que não sabem que Jesus abriu o vivo caminho, que ele morreu na cruz para nos dar direito aos céus. Meu Deus. Crente que vive na igreja só atrás de bênçãos. Vê aí Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O qual nos abençoou. Pronto, se a Bíblia já está dizendo que ele me abençoou, eu fico dentro da igreja como se a igreja fosse um mercado da fé. É tanta coisa que eu fico, meu Deus, que fé é essa que nós temos? É culto de libertação, é culto não sei para quê, é culto para abençoar não sei o quê, é culto para promover não sei o quê. Então a Bíblia não está certa. Ele já nos abençoou com toda o quê? Sorte de bênçãos. Esse tempo aí é assim, auristo no grego, seria o nosso pretérito perfeito, é pontual, ele já nos abençoou. Ou seja, se eu acredito que Jesus morreu na cruz por mim, o sacrifício dele já é suficiente para me salvar. Olha aqui, igreja brasileira, povo de Deus, bota para cá, meu filho, larga essas igrejas que tenta estimular a tua fé com sal, com rosa, com programação de libertação, com culto não sei de quê, culto disso, culto daquilo. O teu viver com uma fé verdadeira é naquilo que Jesus Cristo fez. Acabe com isso, irmão. Eu creio em um profeta. Se esse aqui, bota aqui a cara dele, se ele chegar na minha casa e Deus usar ele com uma profecia para mim, eu vou receber e vou esperar se cumprir e ver se ela é verdade. Se ele chegar dizendo, eu tive um sonho, eu vou ouvir, porque a Bíblia diz, quem tem sonho, conte como. Se ele teve uma visão, me conta uma visão, eu vou ouvir como. Mas a minha fé não depende disso. A minha fé depende disso aqui. Eu não ando pelo que a pessoa sonha, eu não ando pelo que a pessoa me fala. Eu tenho a minha convicção. É um bocado de crente que parece que a cabeça não é definida. É assim, mas vamos lá. Olha aqui. Não tem mais pedágio, a passagem está. Tu não precisa de ninguém para entrar no teu meio para falar com ele. Como é que ele diz no versículo que tu leu? Vai lá, que é o mesmo versículo aí. Como é que diz? O 3. Vamos lá. É o 20 agora, né? Vai lá. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Isso, pode ir. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ué? Ei, para aí. Quem é o sacerdote sobre a casa de Deus? Cristo. É Cristo. Ele é o grande. Então, se ele é o grande, tem alguém que precisa entrar na fila para me abençoar? Tem alguém que precisa entrar no meio? Eu preciso pagar pedágio da fé? Pare com isso, irmão. Tem crente que parece que nunca aprendeu. Olha para cá. O teu sumo sacerdote, o dono da casa, quem é?
É Jesus. Quem pagou o preço foi Ele. Quem abriu o caminho foi Ele. Quem rasgou o véu foi Ele. Fala com Ele. Eu sei em quem eu tenho crido. É assim. Eita, meu Deus. Mas é pesado. O autor está falando aí que esse vivo e novo caminho foi aberto pela carne de Jesus, pela morte de Jesus. E aí eu vou mostrar para você, vê aí João 10, 9. Olha, é linda essa passagem bíblica. Vamos lá. E eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Para aí, se alguém entrar por onde? Por mim. Pronto, ele é a porta. Se entrar por ele não tem mais pedágio. O que ele vai fazer? Salvar-se-á. Tu vai ser salvo. Entrará. Sairá. E achará pastagem. Tem passagem? Não. Tem pagamento? Não. Quem entrar por ele tem vida? Tem. Como é que ele diz? Achará pastagem. Alimento. Olha para cá. Quando você entra por Cristo, Ele está dizendo, eu sou a porta, e quem passar por mim, primeira coisa, será salvo. Se tu é salvo, tu vai andar indeciso em quê? Além de você ser salvo, ele diz assim, entrará, salvar-se-á, sairá, pronto, passagem livre, tu entra e tu sai, e volta para ele, porque ele tem pasto maravilhoso. Eita, o Senhor é o meu, nada me falta, deitar-me faz em verdes, guia-me mansamente às águas, refrigera a minha, guia-me na vereda da justiça por amor do seu, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria, porque tu estás, a tua vara, o teu cajado me consola, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus, unge a minha cabeça, e o meu cálice transborda. É assim, certamente que a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão, e eu habitarei na casa do, pronto, por todos os dias, por longos dias. Então acabou, não tem negócio de pedágio não, quando a pessoa não tem atravessador da fé, meu irmão, não, esse aqui é um ambulante da fé, esse aqui é um mercador da fé, esse aqui tem que falar com ele, tem que pagar pedágio, tu não precisa falar com ninguém, a porta se abriu, o dono da casa é ele, fale com ele que ele te dá bênçãos. Ah não, fica um bocado de crente aí, eita meu Deus, observe bem que o pastor leu aqui, vamos lá, esse verso aí seguinte, vamos lá. 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Agora preste minha atenção, observe que esse texto é uma construção, cheguemo-nos com o quê? Com verdadeiro coração. Com verdadeiro coração. Cheguemos, né? Parece, deixa eu ver aqui se eu coloquei. Está aqui. Aqui, ó. Vamos lá comigo. Procer cometar. Vamos lá? Procer cometar. Isso aqui sabe o que é? Se aproximar. Olha aí, tá bem? É se aproximar. É chegar bem pertinho. Eita! Agora qual é o segredo para chegar pertinho dele? Tá bem aí? Qual é o segredo? Diz aí. Coração verdadeiro. Aí você tem que pegar essa palavrinha aqui. Deixa eu ver. Aletinês. Olha aqui, ó. Aletinês. Digam comigo, vamos lá. Aletinês. Sabe o que é isso aqui? Real, verdadeiro, sem fingimento. Sabe por que às vezes ele não se aproxima de ti? Porque não tem coração verdadeiro. Não é isso que ele está dizendo aí? Agora, observem bem, esse coração, ele é verdadeiro, ele não é simulado, ele não é falso, ele não é fictício, é um coração que é puro. Na hora que você se aproximar dele, ele vai te atender ou não vai? Pronto. Agora, não tem coração sincero, não é verdadeiro, como é que Deus vai te abençoar? Como é que Deus vai te usar? Não tem como. Prossegue aí a leitura, meu filho, vamos lá. Tendo o coração purificado da má consciência. Eita. E o corpo lavado com água limpa. Eita, vai. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olhe para cá, a fé ousada, ela só acontece quando você crê no sacrifício, não é assim? Ela só acontece quando você tem coração puro, quando você tem um corpo lavado, quando você tem a vida purificada.
Crente que tem toda essa certeza, ele tem a esperança envolvida nas promessas de Deus. Sabe o que acontece hoje? Tem muitos que não vivem essa esperança que o pastor acabou de falar aí, porque não tem coração sincero, não tem coração puro, não tem um corpo lavado, purificado. Como é que vai ter coração sincero? Como é que vai ter vida sincera? E esses são os elementos, cadê aqui, ó? Elementos para se aproximar de Deus. Olha para cá, bota para cá. Deus quer que você fique pertinho dele. Deus quer que você se aproxime dele 24 horas. Mas para se aproximar dele, quais são os elementos? Eita, coração puro, coração sincero, o que mais? Corpo limpo, lavado, o que mais? Aí ele vai ter uma confissão firme. Vocês estão vendo o que é uma fé real? Fé real, irmão, não é esse negócio que o pastor chega, irmão, olha, você vai ter fé. Eu quero que dizer, se tu não tiver fé, fé é dentro. É quando você compreende o que ele já fez, o que ele já realizou por você. Eita, rapaz, é cada coisa boa. Quando nós manifestamos essa confiança para Deus, ele nos envolve na sua esperança, na sua fé. Vamos lá, lê o outro. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos às boas obras. Para aí, como é que diz? Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Duas coisas que caracterizam o verdadeiro. Eu já estou falando que aquele crente tem uma fé pura, tem uma fé sincera, tem uma fé verdadeira, mas tem duas coisinhas que vão caracterizar ele. O que é, pastor Zéu? Diga comigo, verdadeira fé e comunhão. Quais são as duas coisinhas? O que caracteriza um crente de verdade? Duas coisinhas, o que é? Se ele tem a fé ousada, se ele tem uma fé firme, se ele acredita no sacrifício de Jesus, se ele tem fé em Deus, se ele tem o amor de Deus, é impossível esse crente querer quebrar a comunhão da igreja. Agora vocês entenderam? Porque um verdadeiro crente, ele está com o coração cheio de quê? Que eu falei aí primeiro? Fé. E depois com a igreja? Comunhão. Um crente que diz que tem fé em Deus e é estragador, é quebrador de igreja. Agora lá vai. Bota para cá. Tá filmando direito? Olha para cá. Crente que diz que está cheio de Deus, cheio de fé, é brigador de igreja, é quebrador de igreja, é provocador de divisão, de contenda. Olha, para mim tu pode fazer fogo descer do céu, tu pode fazer paralítico andar, mas não é Deus que está te usando não, é Satanás, que Satanás faz isso. Agora deixa eu te dizer uma coisa, homem de Deus, mulher de Deus, cheio de amor, ele tem boas obras, e ele nunca quer colocar ninguém no caminho mau, ele só quer a como... Olha, o que tem de pessoas decepcionadas com as igrejas, decepcionadas com líderes, que estão quebrando a comunhão. Eu faço de tudo para me ter comunhão com o irmão. Ainda se eu errar, eu peço perdão para o irmão. Ele só não me perdoa se ele não quiser, porque Paulo diz em Romanos 12, se possível tenhais paz. Às vezes eu quero a paz, mas ele não quer. É ou não é? Eu quero a paz. Agora no corpo de Cristo, eu nunca vou procurar rasgar o corpo de Jesus. Uma pessoa que diz que é de Deus, ele vai na casa do pastor Wagner, do pastor Luiz, do Marcos. Aí quando ele chega lá, bom dia irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Tu viu o pastor Zéu? Ele está falando de ti. Por que tu não muda de igreja? Por que tu não sai dessa igreja? Olha você, ninguém te valoriza, procura outra igreja. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Tu é rasgador do corpo de Cristo. Tu é quebrador de comunhão de fiéis. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, ele nunca trabalha para dividir o corpo. Se ele tem fé, se ele tem amor, o que ele faz? União. Não é assim? Como é que diz o verso? Aí é o verso o quê? É o 24, né? Olha aí. Consideremos-nos uns aos outros. Para aí, onde? Olha, irmão, ainda que eu erre, olha para cá, que eu não sou perfeito. Eu quero logo dizer para os irmãos, eu não sou perfeito. E olha para mim aqui, eu vou dizer uma coisa. Eu dirijo aqui quase 80 pastores.
84 pastores. Eu dirijo aqui mais de 300 igrejas. Eu tenho que tomar decisões aqui que vão agradar uns e vão desagradar outro. É assim ou não é? E eu quero que você me escute. Às vezes a pessoa que desagrada, ela vai querer dizer coisa contra mim. Não é assim? Como disseram de Jesus, como disseram de Paulo. Agora uma coisa é certa, eu nunca tomo uma decisão, olha, esse aqui é pastor, firma aqui a cara dele, esse aqui é pastor, aquele ali é pastor, aquele ali também é missionário. Eles sabem, eu não tomo uma decisão sem que primeiro eu converse com todos eles. Eu converse com eles. E aí eu ainda digo assim, vocês estão de acordo? Às vezes eu apresento uma proposta, eles são contra, eu retiro de pauta. Agora, o que eu quero dizer é que meu carro tem marcha ré. Na hora que eu falo algo para o irmão, que ele não se agradou, eu vou lá, meu irmão, por me perdoe. Agora, se ele não me perdoar, eu tenho culpa? Então pronto. Fala no microfone, que aí o pessoal vai escutar. E ele ainda tem que entender que o senhor é o líder. E tem gente que não quer entender a liderança. E a liderança está sobre você. Então tem que ser consciente disso. E entender que nesse momento a decisão precisa ser tomada, independentemente de qualquer circunstância. Isso, porque às vezes eu sou o líder e ele não quer obedecer às normas, e a gente toma uma decisão, o cara fica insatisfeito. Não é assim? Mas o que eu estou dizendo aqui é que um homem de Deus, olha para cá, Caio, bota a direita aqui, Caio. Ele veio agora de Curitiba. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês, olhe para cá. Deixa eu dizer uma coisa, é impossível. Tu está filmando direitinho, filho? Bota bem aqui, olha para cá. É impossível uma mulher de Deus ir na casa de uma santa falar mal de um santo para criar inimizade. É impossível um pastor de Deus, olha para cá, é impossível um pastor de Deus ele viver com o coração cheio de ódio e andar querendo rasgar, dividir o corpo, a igreja de Cristo. Olha o que o pastor leu, leia de novo. Olha o que o pastor leu aqui no 24. Consideremos-nos uns aos outros. Consideremos-nos uns aos outros. Para nos estimularmos. Para quê? Para quê? Nos estimularmos. Nos estimularmos. Para aí, pastor Wagner. Aí é o versículo o quê? 24. É o 24, não é isso? Consideramos aos outros para nos... Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Paroximon. Vamos lá. Paroximon. Sabe o que é isso aqui? Paroximon. Se você analisar essa palavra, paroximon aqui, é estimular, é acelerar. Eita! É desenvolver. Quando tu liga o carro, deixa em ponto morto, o que você faz? Acelera, não é assim? Acelera. Hoje os carros são modernos, mas antigamente, para ele entrar em circulação todinha, o combustível entrar no motor, ir lá para... Como era o nome daquele bichinho? Carburador. O que você tinha que fazer? Acelerar. Não é assim? Eita! Crente que tem Espírito Santo, ele não bota crente para trás, ele acelera. Hein? Ele só empurra para onde? Fala bem aí, fala. Ele empurra para onde? É para baixo? Para frente. Ele empurra para o buraco? Não. Ele empurra para destruir? Não. Tem crente, irmão, que é perito em chegar na casa dos outros. Tem até pastor que ele é matador de gente. Hein? Ele é matador de gente. Ele só empurra para baixo, só para trás. Crente que tem boas obras, ele é o crente que acelera. Se o irmão está fraquinho, ele diz: segura bem aqui, rapaz, não é assim? Segura na minha mão. E ele acelera. Vamos lá, acelera. Pronto, tu é crente acelerador, é? Tu é crente que gosta de botar os outros para frente? Ou tu é instrumento do diabo para botar os outros para trás? Tem gente que ama. E aí, irmão, o senhor foi para o culto ontem? Fui. E aí você viu, eita rapaz, o pastor Marcos deu uma mensagem. A mensagem do céu. Aí o que bota para baixo? Irmão, é o seguinte, é porque você não tem o conhecimento que eu tenho. Lamentavelmente, a sua visão, ela não é uma visão crítica. Ela não é uma visão acadêmica. E eu sou acadêmico. Tu é acadêmico do diabo. Acadêmico rei que bota os outros para baixo. Eu nunca quero ser uma pessoa. Olha aqui. Vamos ler Isaías 52, 4. Vamos lá rapidinho, pastor Wagner. A pessoa... Ei, irmão. Vamos lá. Como é que diz aí? Isso. Rapaz. Porque assim diz o Senhor Jeová: o meu povo em tempos passados
Desceu Isso ao aí Egito. é qual? Vê se é o 50, aí é o qual? 52. Vê se é o 54, 2, vê aí rapidinho. Eu quero aqui, deixa eu ver aqui. Peraí. Qual é aí? É, né? Como é que diz? Amplia o lugar da tua tenda. Não. É aqui, peraí. Deixa eu ver aqui, peraí. É o 4? Não. Deixa eu procurar bem aqui na minha. É rapidinho aqui. É porque a gente vai coisando aqui. Deixa aqui meu já. Deixa eu ver aqui. Eita, coisa boa, irmão. É a Bíblia. É a Bíblia, a palavra do Senhor. Deixa eu ver aqui. Onde é que está, meu Jesus? É o 50, verso 4, rapaz. Eu disse o que foi? Não, é 50, verso 4, vai. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Ele deu língua o quê? Erudita. Eu vou mostrar o que é língua erudita. Tem irmão que diz, fulano é muito erudito, é muito culto, mas a cultura dele é só para matar. A cultura dele é só para estragar. Olha para cá, tu tá filmando direito. Tem um bocado aí que a língua é erudita, eles têm, vai pregar, conhece o direito, né, assim, conhece a teologia. Aí quando ele está no púlpito, ele quer que a pregação, ele quer que a igreja veja ele como um erudito, mas é um erudito que seca a igreja, é um erudito que mata, e ainda diz assim, eu não estou me importando se a igreja está se esvaziando, eu quero só os puros, mas os puros também estão indo embora, porque tu está matando. Olha o que é língua erudita, lê língua erudita. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Ele te dá uma língua erudita? Para que eu saiba dizer. Para que eu saiba dizer. A seu tempo. Uma boa palavra. O quê? Uma boa palavra. E o que é que essa boa palavra faz? Ao que está cansado. Eita, a palavra dele, rapaz, nunca mata. A palavra dele nunca joga para trás. A palavra dele nunca termina de matar. A palavra dele levanta. Para que eu faça o quê? Dá uma palavra? Boa. Ao que está cansado. E o que mais? Ele desperta-me todas as manhãs. Eita. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Eita. Então, olha para cá, um crente cheio da fé, cheio do sacrifício de Cristo, cheio do amor de Cristo, vocês sabem o que acontece? Ele vai fazer o seguinte, esse crente verdadeiro, ele tem zelo pela santidade, ele tem respeito, não é que a Bíblia diz aí, uns pelos, e ele faz o quê? Além ele pisa no acelerador, rapaz, bota para frente, se ele está abatido, levanta, Deus é com. Se ele está desanimado, ele chega na casa do irmão, irmão, é porque ontem à noite o irmão, ele falou aquilo, eu não gostei, eu estou pensando em não me congregar. Aí o crente que não tem o amor, não tem a fé, não tem as boas obras, irmã, eu também achei, não precisava o pastor ter feito aquilo. Irmã, mude para a igreja, bem que tem uma, outra se congregue só em sua casa. Esse é um crente que não tem zelo, que não tem santidade, que não tem verdade, que não tem amor, é o fuxiqueirinho, é o atrapalhador. É assim ou não é? E Deus abomina isso, eu vou já falar isso. Agora, crente que é cheio de Deus, que é cheio da fé, ele vive a comunhão. Lê aí Atos 2,42, olha como é que essa igreja andava, olha como é que essa igreja acelerava. Tem um hino aí, acelera, não tem um hino aí? Acelera e pisa. Como é? Tu sabe ele, Léo? Acelera e pisa. Vamos acelerar. Isso é bom, agora que eu me lembrei. Vai. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na comunhão. No partir do pão. Nas orações. E nas orações. Em cada alma havia temor. E em cada alma havia temor para respeitar uns aos outros. É isso aqui que eu quero mostrar. Quais são as duas coisas que mostram que um crente está na fé? Coração cheio de... E o que mais? E comunhão. Hebreus 12,14, seguir a paz, e o que mais? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então pronto, vamos aí para a gente finalizar. É o verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, sim. E tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Pronto, olha para cá. Eita. O escritor está dizendo, vocês estão cheios de fé, vocês estão em comunhão, vocês já têm boas obras, que é o sacrifício de Cristo, vocês têm corações puros, não é assim? Corpos purificados. Então vocês vão fazer o seguinte, diga comigo,
Epissinagogen. Vamos lá. Epissinagogen. Vamos lá. Epissinagogen. Vocês sabem o que é isso aqui? O texto nosso diz assim: não deixeis a vossa congregação. No original, olha o que é que diz no original. O original diz assim, olha, está assim, ó, verso 25, que é não, né? En katalei pontes ten epissinagogem. Aqui ele está dizendo: não deixai-vos de se reunir-vos. Essa expressão aí no original, ela quer dizer, sabe o que? Reunião em um lugar. Eu vou agora começar contigo, desigrejado. É aqui agora. Essa palavra, epissinagoge, olha, preposição sin, conjunto. Aqui você, que é sina, é lugar onde o povo se reúne. Deus nunca deixou a igreja ser um lugar para ela se reunir. Essa ideia de que você diz que não precisa de templo, não precisa de casa de oração, que a igreja ela é orgânica, que aonde eu estiver eu sou igreja, tudo está todo errado. Não, aonde a gente se encontrou num café, é igreja. Se encontrou na praia, se encontrou na casa da fulana, não, senhor. Não, senhor. Essa palavra aqui, ela está falando de duas coisas. Primeiro, se reunir em um lugar. Segundo, assembleia religiosa. Nesse ajuntamento, o que que se tem? Comunhão. Nesse ajuntamento, o que que se tem? Amor. Nesse ajuntamento se tem estímulo da fé um dos outros. Então pronto. Vamos começar aqui. A visão e prática do movimento dos desigrejados. Os desigrejados têm duas coisas. São contra a instituição e contra o aspecto do clero, da liderança. Eles são contra todo tipo de hierarquia. Então a primeira coisa deles é bater de frente com a hierarquia e bater de frente com a pronto, dizendo que a igreja se institucionalizou. Hein? Bota aí para ele falar. Bota aí. Dizendo que é humana, que é uma instituição humana, que não é mais coisa de Deus e aquilo, e por aí vai. Que agora é só o clero, é só instituição, isso é movimento de quem não tem Deus na vida, meus irmãos. Eu vou já falar isso aqui. Observem bem, se vocês analisarem, pegue do primeiro capítulo de Gênesis, começando por Deus. Deus cria a casa, que é a sem família, tem liderança? Não. E quem é que manda na casa? Pai e mãe. Jesus disse em Mateus 12, a casa dividida contra o quê? Ei, desigrejado, olha para cá. Tu que é contra a instituição, tem um bocado aí que é contra o Estado. Teu não tem? Quem eram os estudiosos contra o Estado? Bota ele para falar aí, bota ele para falar. Quem era? Bakunin propunha que o Comitê Central da Burguesia era o Estado. Isso. Marx também propôs isso. Contra o Estado. Gramsci também. Todos. Deixa eu dizer uma coisa. Jacques Rousseau, na teoria do contrato, na obra que ele escreve, ele defende o quê? Ele defende o Estado. Por que ele defende o Estado? Que ele chama de porque o Estado sendo maior, se uma pessoa quisesse destruir um fazendeirinho pequeno, o Estado ia fazer o quê? Proteger. Observe um mundo sem o Estado. Funciona? Um mundo sem a família. Funciona? Uma empresa sem um gerente. Funciona? Uma casa sem um pai. Funciona? E uma igreja sem um líder. Ah, meu Deus do céu. Aqui, meu irmão, Deus mostrou no livro de Juízes que o povo sem liderança cria uma bagunça, celeuma, confusão. Então, a Bíblia nunca foi contra. E qual é a base neotestamentária? A base, tem irmão que pega e diz assim: olha, o Senhor Jesus bateu de frente com o templo, o Senhor Jesus acabou com o templo. Tu está todo errado. Jesus orava Jesus ia para
Jesus bateu contra a tradição religiosa. Ele nunca bateu contra o templo, porque quando Davi propôs fazer o templo, Deus disse: eu aprovo o teu plano. Não foi assim? O templo nunca foi problema, porque a instituição não é problema. Problema é o homem que dirige ela. Não é isso? Então não bata não. Tem irmão que é contra a liderança. Quer ver na Bíblia? Vamos ver aí a Filipenses primeiro, rapidinho. Olha, eu vou mostrar para ti aqui se tinha liderança ou não. Vai lá. Como é que diz Filipenses primeiro? Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, e todos os santos em Cristo Jesus, sim, que estão em Filipos. Para aí, que estão em todos os santos que estão em Filipos, e o que acontece? Com os bispos e diáconos. Que essa igreja tinha o quê? Bispos, tinha liderança. Como é? Essa igreja tinha quem? Bispos e diáconos. Observem que ela tinha bispo e ela tinha quem? Diáconos que dirigiam essa igreja. Tito 1:5, vamos lá, rapidamente. Base do Novo Testamento, Tito 1:5. Liderança, vai. Por esta causa te deixei em Creta. Eu te deixei em Creta. Para que puseres em boa ordem. Para colocar em ordem as coisas que ainda restam. Pronto. O que Paulo deixou Tito em Creta para fazer o quê? Por ordem. Isso era o quê? Liderança. É liderança, gente. Eu estou mostrando a base no Novo. E se você pegar Atos 15, até Paulo foi para Jerusalém para ver as lideranças. Tu quer ver? Vamos lá para Gálatas, capítulo 2. Eita, rapaz, um bocado aí que não sabe Bíblia. Aí fica, olha, eu só defendo a igreja orgânica. Eu sou contra. Você não precisa de pastor. Você não precisa. Quem é que vai liderar? Ele não precisa porque ele é ruim. Aí ele não quer viver na base, na comunhão com os outros. Vamos ver aqui. Gálatas 2. Gálatas 2. Aí os homens colunas da igreja. É o 9. Vai. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas. Hein? Ele era o quê? Era o quê? Como colunas. Era o quê? Colunas. Coluna. O que a coluna faz? Faz um templo desse aqui sem coluna. Hein? Tu é contra líder? Tu prega dizendo que não precisa de líder? Então você não crê na Bíblia. Lê. Paulo está dizendo que eles eram considerados como? Colunas. Vai lá. Pode ler. E conhecendo Tiago, Cefas e João, aqui não presta, que eram considerados como as colunas. E o que mais? A graça que se havia dado, deram-nos a destras em comunhão comigo. Sim. E com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Pronto. Paulo, ele está só dizendo aí que cada um tinha o seu papel, ok? Mas eu estou mostrando Efésios 4:11. Mais um versículo para tu que diz que não precisa de liderança. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para o quê? Aí temos, a uns pôs Deus na igreja, não é assim que diz? A uns pôs Deus na igreja. Aqui está falando de quê? Liderança. Ministério de liderança. Agora olha para cá. Bota aqui, meu filho, bota bem aqui. Vou correr aqui agora, ó. Pronto, vamos lá. Primeiro, bem forte. Primeiro, depois, pronto. O que acontece? A comunidade de Jesus começou com quem? Ele escolheu quanto? Esses 12 aqui eram bispos? Eram papas? Eram hierarquia? Não. Esses 12 Jesus escolheu. E aí o que acontece? Enviou como apóstolos. Esse apóstolo aqui era cargo, esse apóstolo aqui era função de hierarquia, mas como eles foram escolhidos por quem? Eles foram escolhidos primeiro como quem? Depois como? Aí o que acontece? A igreja
viu que quem escolheu foi Jesus. E Jesus enviou eles como? A escolha que Jesus fez deles, 12, que eles depois se tornaram, foi dando autoridade de reconhecer. A igreja passou a reconhecer os discípulos, depois apóstolos, não por causa de título, não por causa de hierarquia, mas porque viram que eles foram escolhidos por quem? Então eles saem de discípulo, vêm para, a igreja cresceu e foi se espalhando as comunidades, nas casas, e aí estabeleceram quem? Bispos. Não se zangue comigo. Tem um amigo meu que é muito meu pastor, é um pastor amigo meu, pastor Antônio, da Igreja Batista Coroatá. Um abraço, meu amigo. O bispo aqui, ele é o que eu já falei aqui? Ele é um vigia, episcopos, ele é um ancião, ele é um vigia do rebanho. Aí a igreja tinha o que para auxiliar o bispo? O diácono, que é o que? É um servidor, é um escravo, não é assim? Então, isso aqui era a liderança. Sabe qual é o problema? O problema é que alguns não querem mais ser chamados de quê? E aí agora eles, nem apóstolo, nem apóstolo não dá mais não, negócio de apóstolo. Eles querem agora, não é mais nem bispo, eles querem o quê? Arcebispo. E agora piorou, arcebispo primaz. Isso aqui, a história da igreja mostra que tinha algumas cidades, eu falei isso agora para os pastores, tinha algumas cidades que se tornavam grandes e importantes, e a igreja colocou ali um líder. Aquele que era da cidade maior, ele não ligava para quem era da cidade menor. E aí o da cidade menor virou o quê? Um bispo. E o que estava na cidade zona grande, em várias regiões, virou o quê? Mas a Bíblia fala disso? Não. Eu sou pastor, olha para cá, bota para cá. Eu sou pastor aqui em Tirirical. Mas eu sou pastor para me arrogar como hierarquia? Eu sou pastor consciente que eu tenho um supremo, que é Jesus Cristo. Eu sei que eu sou pastor não é por título. Eu sou pastor para servir a igreja. Eu sou pastor como vaqueiro. Eu sou o vaqueiro, se ele toma de conta de 1.500 cabeças de gado, é dele? Mas ele não é o vaqueiro. Então olha para cá, se aqui tiver 15 mil crentes, 20 mil crentes, 40 mil crentes, é meu? Eu sou apenas o quê? O pastor. Eu sou apenas o quê? Eu sou apenas um enviado de? Eu sou apenas o quê na igreja? Aí pronto, aí para me auxiliar, porque eu não posso liderar só, vem o quê? Os diáconos. Agora, sabe o que acontece? É que muitos líderes transformaram isso aqui em cargos, transformaram isso aqui em hierarquia. Tem líder aí, isso não é honrar não, olha para cá, isso não é honrar não. Quando a igreja chega, aí o pastor chega, aí todo mundo tem que ficar de pé, porque o bispo Osiel Gomes, o primaz, vai entrar. Isso não é honra não, irmão. O crente me honra, eu vou mostrar na Bíblia. Sabe como é que tu me honra como pastor? É se tu permanecer firme em Jesus. É se tu ouvir o que eu estou pregando e acreditar. Só tu ficar aqui de pé, o bispo Osiel. Aí, na hora que eu for entrando, às vezes isso aí é só para manter o quê? Só um status, não é honra não, honra. E eu li isso agora, bora, lê bem aí, Filipenses 4 primeiro, olha o que Paulo diz. Filipenses 4 primeiro. Portanto, meus amados Sim? e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está sim firmes no Senhor, amados. É que vocês estejam firmes. A minha coroa, ou seja, eu vou entender que eu consegui vencer, que eu tive sucesso no ministério, como o quê? Olha para cá, sucesso no ministério, olha para cá, tu tá filmando direito, Caio? Olha para cá, sucesso no ministério não é agenda, sucesso no ministério não é você ser rico, sucesso no ministério não é você liderar há 30 anos, sucesso no ministério é você ver filhos seus na fé, firmes. Minha alegria e coroa, estáis assim, firmes no Senhor. Então isso aqui não é hierarquia, vamos tirar isso de mente. A igreja depois de Cristo, muitas inventaram esses títulos transformando em hierarquia. Mas a igreja, quando ela olhava para um discípulo, ela respeitava o discípulo porque Jesus os tinha. E esses discípulos que foram se transformando em apóstolos, eles viviam no caráter de Cristo. E as cidades começaram a aumentar, eles colocaram esses homens chamados de bispo, que eram o quê? Vigia. E eles eram auxiliados pelos... Nada de cargo aqui, nada de cargo, nada de hierarquia.
São homens colocados por Deus, que a igreja respeita não pelo título, respeita pela autoridade de quem os chamou. Moisés, quando foi se apresentar para Faraó, ele disse: como é que eu vou chegar lá? Diz assim: eu sou. Vai expulsar demônio com título de discípulo. Vai expulsar demônio com título de apóstolo. Vai expulsar demônio com título de... Pronto, agora vai com o nome de Jesus. Aí eu quero ver. É assim? Então pronto. A importância e a necessidade da igreja. Aqui nós temos que entender que há dois tipos de igreja. A igreja universal, não é a universal do que eu estou falando não, do reino de Deus. Universal. Efésios 2:25, procura logo bem aí. Local. 2:25. Não? Efésios? Tu está em qual? 2? Então, vê bem aí. Então procura, vamos lá, Mateus 16:18. Rapidinho, vamos lá. Isso, bora. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sim. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pronto, olha para cá. A igreja universal, que é a igreja dos santos, que nós não conhecemos, ela é formada por todos os santos, envolvendo todas as regiões geográficas, o mundo todo, ok? A igreja local é a igreja que tem membros da igreja universal, que vivem em uma determinada local ali, pronto. Ainda que seja numa casa, mas é igreja local. Se está se congregando numa salinha, é igreja. Se está se congregando num prédiozinho, é igreja. Paulo diz: a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Filipos, isso é a igreja local. Pronto. Essa igreja local, ela tem crente perfeito e ela tem crente imperfeito. Na igreja universal, tem crente imperfeito? Só tem crente? E na igreja invisível, espiritual, que nós não conhecemos, que está em Cristo, tem crente imperfeito? Só tem crente? Então nas duas, você tem a igreja local, e essa igreja local, ela é o quê? Ela é visível. Essa igreja local visível, ela é formada por pessoas do bairro, ela é formada por cidadão. Essa igreja visível, ela tem local para se congregar, ela tem que ter estatuto, ela tem que ter regimento, mas a igreja não existe por causa de estatuto, nem por causa de... Ela existe por causa do sangue. E aí o que acontece? Vamos para cá agora. Um movimento novo com roupagem velha. Se você pegar a igreja católica, a igreja anglicana, se você pegar a igreja ortodoxa oriental, todas elas eram a favor que tinha a igreja invisível, mas tinha a igreja visível. Tinha a igreja universal, mas tinha a igreja local. E eles entendiam que essa igreja, na verdade, era uma igreja que era tanto local, como também era uma igreja institucional. Então esse negócio da pessoa atentar para a igreja local, isso é antigo. Só que nós vamos ter os irmãos Plymouth, nós vamos ter os Quakers, que eles eram contra a igreja institucional ali. Olha, isso aqui não é novo não, gente. Vamos falar dos desigrejados. Lá atrás já tinha muitos que eram contra a igreja sem instituição. Fala aí, pode falar aí. É do século XVII, pastor, a ideia de George Fox, que Cristo é em nós. Isso. É a partir disso. Só Cristo está em nós, eu não preciso de templo, eu não preciso de casa, eu não preciso de instituir. Pronto. Mas a igreja local, ela se organiza porque ela está perante a sociedade. Mas esse negócio, os desigrejados, porque no censo de 2010 do IBGE, eles foram fazer as pesquisas nas casas aqui no Brasil, e aí encontraram pessoas dizendo assim: não, eu sou crente, eu estou em Deus, mas eu não frequento mais. Aí eles começaram a entender os sem igreja, ou então os desigrejados. Esse negócio de desigrejado não é da agora não. O diabo já vem usando isso faz tempo.
Não precisa de templo, não precisa de pastor, não precisa de liderança, hein? Não precisa de estatuto, regimento. Ó, esse movimento é um movimento com roupagem nova. Ou seja, esse negócio de crente ser contra a liderança, bater, e a internet, olha para cá, a internet está cheia desse povo. Tá ou não está? Cheia desse povo. Mas eu estou mostrando na Bíblia que a igreja tem liderança, a casa precisa de liderança, o Estado precisa de liderança e a igreja precisa de liderança. Porque Jesus está no céu e ele escolheu, foi homem para liderar a igreja. Quer ver mais? Olha para cá. Essas questões, elas são sérias porque o crente sem igreja, ele vai se tornar o que? O crente? Rodízio. O que é o crente rodízio? Todo dia ele procura uma churrascaria nova. Porque a picanha da igreja que ele comeu não está boa. Não tem sal. Todo domingo ele vai atrás de uma carne diferente. Eu não gostei dessa churrascaria, eu vou nessa. Isso é o crente rodízio. Todo domingo ele diz, não gostei lá do pastor Aziel, eu vou para essa igreja. Eu não gostei desse ministério, eu vou firmar a minha própria. Tinha uma família na Bíblia, se você ler Juízes, está lá, 17, a família de Mica. Mica, mas a mãe criaram uma igreja na própria casa. Esse negócio de desigrejado, olha, faz tempo que tem. Aí é o crente rodízio. Todo domingo, todo mês, todo ano ele muda de igreja. Não tem churrascaria da fé que lhe agrade. É assim. Aí a Bíblia diz que Deus mandou um pãozinho bom, sabor de mel, lá do céu. E o povo comeu. Quando foi um dia eles disseram, nós estamos cansados, fartos desse negócio de maná. Manda outra coisa. A igreja está cheia de crente assim. Maná do céu não lhe alimenta mais. Palavra não lhe alimenta mais. Bíblia não vale nada mais para ele. Ele é o crente rodízio. Todo domingo ele está na nova churrascaria da fé. É assim. Eita, meus irmãos. Eu tenho que entender que eu preciso fazer o quê? Crescer na fé. Amadurecer na fé e fazer o quê? Pronto, eu aceitei Jesus nessa igreja. Eu permaneço nessa igreja. Eu vou já falar isso aqui para nós correr aqui. Aí vamos lá. Eu coloquei aqui, não deixa a sua igreja. Tem igreja aí que está inchada, ela não cresceu. Ela só está cheia de crente que vieram do rodízio. E olha para cá, pastor, olha para cá, eu tenho um recadinho de Deus para você. Não procure crentes de outra igreja. Não encha a sua igreja de crente rodízio. Ele não vai ficar na tua igreja. Ele não vai ficar. Ele fica 1 ano, 2, depois ele te abusa. Porque a tua carne, o teu alimento não vai agradar. Porque o problema não é o pastor, o problema é ele. O problema é ele. É por isso que para você, meu pastor, não inchar a igreja, você tem que fazer o quê? Um filtro, filtrar. E qual é esse filtro? Vem cá. Pronto. Por que você quer vir para essa igreja? Aí, pastor, eu quero me congregar com o senhor. Vai, pronto. Por que você quer vir? O que aconteceu lá? Quais os seus motivos? Por que você está me procurando? Você quer ser crente aqui mesmo? Você quer servir a Deus aqui? Eu vou ligar para o teu pastor, saber por que você saiu, saber por que você está vindo para cá. Irmão, se todo pastor fizesse isso, nós teríamos crentes sarados. E aí você tem que fazer o crente, quando ele vier, você tem que fazer o que primeiro com ele? Não bota ele desmantelado que ele vai dar problema. Do jeito que ele saiu de lá, ele vai dar aqui. Aí depois que ele é restaurado, ele tem que fazer o quê? Ser integrado. Nós não vamos excluir ninguém, mas nós antes de aceitarmos, temos que fazer o quê? Uma filtragem, né? Assim, para não aceitar qualquer pessoa. Olha, eu tenho que saber quais foram as motivações, por que aquele crente deixou aquela igreja. Se é uma motivação carnal, por exemplo, tem irmão que deixou aquela igreja porque lá ele já adulterou 1000 vezes. E o pastor disciplina quando ele adultera, ele não aceita, aí ele vem para mim. Ele quando chega aqui, ele vem com uma história bonita, né? Meu pastor, eu ouvi você pregar e eu queria me congregar aqui com o senhor. E eu queria, se meu filho, vem para cá. Se eu receber, aqui a igreja te ama. Eu estou cometendo um erro que eu vou continuar aceitando ele no pecado. Ô meu filho, o que é que tu veio para cá? Por que você veio? Não sei qual é o número do seu pastor. Aí eu ligo, se meu pastor, ô pastor, esse irmão está disciplinado. Ele aqui adulterou, ele vive roubando aqui, ele vive quebrando coisa aqui. Aí eu disse, ô meu filho, lembra depois de onde? E volta para lá. Se reconcilie lá na igreja, se reconcilie. Se o seu pastor lá der uma carta para você vir para cá, eu te aceito com muito
Muito amor. Ou então se o pastor, o senhor aceita ele ficar aqui comigo para que eu possa restaurá-lo e depois pronto, e depois eu fazer o que com ele? Devolver para o senhor. É assim, irmão. A Bíblia diz que quando Paulo estava preso, aí tinha um preso que estava lá e Paulo ganhou ele para Jesus na cadeia. Como era o nome dele? Onésimo. Ele ganhou. Mas Paulo fez o quê? Escreveu para o dono do escravo. A Bíblia é linda, gente. Escreveu para o dono do escravo e disse assim: olha, eu estou aqui com o teu escravo, ele é teu, ele aceitou Jesus, eu gerei ele aqui na fé, mas ele é teu. Mas se ele te colocou um prejuízo, pelo amor de Cristo, eu quero que tu coloque na minha conta, e quando eu for aí eu pago, mas eu quero que tu deixe ele um pouco aqui comigo e depois eu te devolvo ele. É assim coisa de crente, é desse jeito. Então procure saber se aquele crente que vive só mudando, quais são as intenções dele, porque tem deles que é só carnal, ok? Aí vem: volte para a sua igreja, foi sarado, faça como um filho pródigo, caia na real, caindo ele e voltou para a casinha do pai. Não, rapaz, eu comecei aqui, eu vou voltar. A preocupação, a reprodução dos... Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem é que reproduz desigrejados? Vamos lá. Falem aí vocês. É outro desigrejado? É, né? Por que tem muita gente saindo das igrejas? Por que tem muita gente abandonando a igreja? Ele não quer se converter dos seus pecados. É isso aqui que eu quero falar. Os desigrejados, a reprodução acontece tanto por eles como também pela liderança. Às vezes a liderança, ela não age correto. O líder abusa do poder que ele tem. O líder mexe no que é para ele não mexer. O líder anda adulterando. O líder anda se envolvendo com política, pegando dinheiro de A ou de B. O líder não prega evangelho. Aí aquelas pessoas também ficam decepcionadas e não querem mais ir parar. Não é só desigrejado que zera, desigrejado é líder também. Eu não posso só bater aqui nos desigrejados. Há muitos que abandonaram a igreja, estão errados, mas abandonaram a igreja por causa do seu líder. É por isso que eu tenho que observar: aquela igreja não tem padrão, não tem sinceridade, a família do pastor não é verdadeira, aí eles vão gerar mais. Pronto. Pastor Ziel, e qual é o segredo para que eles não abandonem a minha igreja? Eu tenho aqui 6 segredos para você, para o senhor, meu querido pastor, e eles vão dizer bem forte. Vamos lá, qual é o primeiro? Exposição da palavra. Depois? Oração. Depois? Leitura da palavra. Depois? Capacitação de líderes. Depois? Investimento na EBD. Depois? Descentralização. Olha para cá, pastor. Tu queres que a tua igreja permaneça cheia? Pregue a palavra. Não fique enchendo o povo perguntando: o que vocês acharam do jogo do Flamengo? O que vocês acharam da quadrilha? Prega a palavra, rapaz. O que sustenta a igreja é a palavra. Bote o povo para... O que sustenta a igreja? Oração. O que o crente deve fazer para nunca desistir? E aí tem que haver o que? Capacita. Pega o professor da escola dominical, o diácono, pegue o líder, você mesmo, o senhor mesmo, pastor, se capacite, crescei invista na na escola dominical. Igreja que não gosta da escola bíblica, ela não se sustenta bem. E depois, seja um líder não centralizador. Bote todo crente para trabalhar. Não fique com medo de perder posição. Não fique com medo de não, se eu descentralizar, fulano vai mandar. Bote todo mundo para fazer a obra. Distribua tarefa. Aproveite os dons que a igreja tem. Não seja um centralizador. Tem pastor que quer dar a ceia, só ele não bota nenhum diácono. Ele ora pelo pão e ele mesmo vai servir os irmãos. Ele ora pelo vinho, depois ele mesmo vai servir. A Bíblia diz em Êxodo 18, tu vai morrer desse jeito. Descentraliza, bota a irmã para trabalhar, bota o irmão para trabalhar, distribua tarefa, use os dons da igreja, e aí vocês vão ver uma igreja cheia, porque a igreja que trabalha é a igreja que não dá trabalho. Então esse é o segredo, e se nós fizermos assim, seremos uma igreja abençoada em nome de Jesus. Vamos orar com o irmão Joanderson e o pastor